monstrinhos e monstrinhas, aqui é o Dino do rockpuro.net e mais uma edição dos Drops do Dinossauro, onde eu conto histórias interessantes, incríveis e inusitadas. Senta que lá vem história. Hoje eu vou falar dos finalizadores. Outro dia, num dos meus posts, eu comentei a respeito de finalizadores e fiquei devendo um material mais profundo. Então, eu vou explicar para vocês o que são os finalizadores, para que servem e por que ninguém fala deles. Milagre, né? Um mistério, assim, coisas. Ninguém fala deles, então eu vou falar. Pouca gente se lembra que são os finalizadores que dão os toques finais nas músicas e os acordes essenciais. Eles quebram as regras, eles mudam o time da música, dão suporte para uma estrutura técnica com uma matiz sonora mais rica, mais complexa. É o tempero da música, né? É incrível porque eles vendem milhões de discos, milhões. As gravadoras faturam horrores graças aos finalizadores. As bandas também se fazem graças aos finalizadores. Mas ninguém reconhece, ninguém fala, não existe um prêmio para eles. Ninguém, se você conversar com um grupo de roqueiro ou de entendido de música em qualquer lugar, ninguém sabe o que é o finalizador. O finalizador é aquele cara que coloca o mínimo para conseguir o máximo. Assim, a genialidade deles, né? A audição deles, pensava assim: se eu colocar um ping aqui, vai quebrar a harmonia e vai dar uma outra textura para a música. Esse trabalho é um trabalho assim, muito profundo, é uma coisa muito íntima do finalizador com a música. Tem vários finalizadores famosos: George Harrison, Roger Glover, sabe? O próprio Alan Parsons, engenheiro de som, mas é um bom finalizador. Também a questão da finalização, ela é fundamental para se fechar com o trabalho. E hoje eu vou começar falando de um cara muito legal. Todo mundo vê ele como músico, todo mundo conhece ele pelas músicas, mas pouca gente se refere ou lembra ou pensa nele como um tremendo engenheiro de som, um tremendo finalizador com uma sensibilidade assim absurda. George Harrison. George Harrison é tão importante no mundo da música que sem ele, com as inovações na maneira de tocar guitarra, a gente não teria a música como ela é hoje em dia. Muito do jazz, muito do rock progressivo, aquelas escalas longas, justamente se devem a ele. Porque ele, quando ficou mais espiritualizado e começou a ficar mais na Índia, ele aprendeu, estudou muito cítara e se apaixonou pela sonoridade da cítara. Mas é impossível de reproduzir no instrumento elétrico. Então a cítara, ele foi substituindo as notas longas, os acordes longos, com a guitarra. E ele fez coisas maravilhosas. Vocês veem While My Guitar Gently Weeps, os acordes longos que ele dá. Isso influenciou toda uma geração de guitarristas, mudou a maneira de todo mundo perceber música. Então, George Harrison é importante e ele é o meu destaque hoje, porque ele é o responsável por colocar os Beatles nos trilhos. Ele foi um dos maiores guitarristas da história. Ninguém coloca ele nesse posto, ignoram isso dele. Ele foi um tremendo engenheiro de som, ninguém fala dele também. Ele trabalhava com solo simples, ele estava certo de que uma nota era o suficiente para expressar todo um conceito numa música. Ele falava isso o tempo todo. A genialidade do trabalho dele foi tão grande, o esquecimento
do público em relação a isso fez com que ele, quando tivesse saído dos Beatles, pegasse todas as canções que foram negadas, que foram desprezadas pelos Beatles, e ele fez um disco que é uma obra-prima, é até hoje tido como um dos melhores e mais bonitos álbuns de todos os tempos, que é All Things Must Pass, onde ele toca, acho que são 18 músicas. É um disco maravilhoso que as pessoas não dão bola, não dão o valor devido ao disco. Agora, com isso, ele trouxe uma nova maneira, uma nova sonoridade para um movimento que estava surgindo, a psicodelia. E a psicodelia foi o que foi, com aquele monte de acorde distorcido e tudo, graças ao trabalho do George Harrison. Gostaram da historinha? Valeu a pena? Então, foi uma historinha interessante e vou trazer outros sinalizadores legais. Aqui é o Dino, essa é o rockpuro.net e tem o rock mais honesto da web. Se vocês gostaram da minha historinha, não esqueça de me dar um likezinho e dar aquela curtidazinha no final. Valeu, até a próxima, pessoal!